quanto tempo você não anda na Brasília? Ih, rapaz, tem tempo. Deve ter aí, deixa eu ver, uns 20 anos. Você teve Brasília já? Tive Brasília, tinha a Brasília branca. Com guidão de madeira. Boa. Aí, ganhei um guidão de presente de aniversário. Manja, andava na Brasília. Que ano que era esse? Ih, rapaz, foi nos anos 80. Nos anos 80, final dos anos 80. Não, início dos anos 80. Comecei a jogar um vôleizinho profissional ali e tal, ganhei um dinheirinho e comprei uma Brasília. E aí pronto. Era o carro, né? Era o carro. Não era amarela, mas a Brasília amarela era branca. Aí fazia o sucesso. Era bacana. Carrinho bacana, adorava ela. Eu devo confessar, eu sou muito fã de esporte, eu sou péssimo em todos os esportes, inclusive em truco. E eu tô de verdade muito emocionado, muito agradecido por você ter topado participar do programa. Uma coisa que eu sempre falo é que o brasileiro carece de heróis. Eu acho que os atletas suprem muito essa nossa carência, né? Essa nossa lacuna do herói. E você como atleta, como treinador e tudo mais, obrigado de verdade, cara, de verdade. Prazer, tá aqui na Brasília, em Brasília. Então, qual a sua relação com Brasília, com a cidade? Brasília, tem uma coisa interessante em Brasília. Eu vim aqui jogar Jebs, na época, jogos estudantis e tal. Ganhei até primeiro prêmio que eu ganhei como jogador, melhor jogador. Então aquilo pra mim marcou, porque eu não era um super jogador, era um bom jogador, ok. Aí ganhei o prêmio de melhor jogador dos jogos estudantis. Aquilo foi pra mim foi um feito enorme, foi em Brasília. E aí eu, fiquei super feliz e tal. E Brasília fez parte da minha vida como atleta, vinha jogar sempre aqui, joguei com a seleção brasileira. Né? Jogou como jogador? Como jogador, depois como treinador, várias vezes aqui em Brasília. Brasília sempre teve essa vocação esportiva, bons ginásios, bons locais, né? Eu sempre tive essa relação com Brasília na área do esporte. E era por aí. Vinha alguns eventos, com palestras, coisas dessa natureza, mas foi muito a minha frequência em Brasília, era muito para jogar, para treinar. Você mede quanto? 1,85. Hoje você não estaria nem na juvenil, né? Como líbero, talvez, né? No máximo. Se eu assim. Eu tenho 1,65. Porra, né? Só. Como é que é? Hipismo. Porque de líbero também tem que ocupar espaço. Então, ainda tem líbero com a minha altura, vários grandes líberos no mundo. Mas hoje em dia só dá pra ser isso. Não dá mais. É uma ditadura de gigantes. Né? 1,90m e alguma coisa, levantador já tá ficando baixo. Eu vi uma vez uma entrevista do Maurício. O Maurício tem 1,84, eu acho. Tem mais um não. E ele falando, cara, hoje eu não jogaria em lugar nenhum. E pra mim foi um dos melhores levantadores. Nada pessoal com o Bruninho, por favor. Mas aqui. Mas o Maurício foi um talento. Criativo pra caramba. Nós tivemos vários grandes, né? O William da minha época, depois o Maurício, o Ricardinho, excepcional. Agora o Bruno tá lá, o William. Tem grandes levantadores. O Bruno tem 1,91m e é baixo no cenário mundial. Quer dizer, as coisas estão realmente evoluindo de uma velocidade incrível, né? Então não é simples hoje em dia, não. Tem que fisicamente ser muito bem, né, constituído para jogar no alto. Genética também. Tem que ser. Você, como é que você falou do Bruninho? E eu vou querer falar também dos outros que você citou. Como é que é um filho ali? É porrada igual? Porque assim, o Bernardinho foi, eu acho, o primeiro técnico brasileiro fã da porrada. E que funciona pra caralho. É o seguinte, com ele no início foi até muito duro, porque realmente eu era muito duro, exigente. Os próprios jogadores brigavam comigo, porra, você pega no pé dele demais, você é duro demais. Você era pior com ele? Porque na realidade você fica preocupado em que as pessoas não interpretem mal. Se você é meio branco, porque é feio. Porque é feio e tal, então você duro. Até que eu assisti uma entrevista dele, que ele falou assim, eu não sei porque ele me convocou. Eu não pedi para ser convocado. E não pediu mesmo? Não, nunca. Em casa, assim? Nada, até porque ele já não morava comigo, já estava na vida, correndo atrás da carreira dele. Ele nunca comentou sobre isso. Eu convoquei pelo mérito dele, porque ele era um bom jogador, jovem, estava numa linha de sucessão dos grandes levantadores e acabou depois, por méritos, ficando. Mas eu era muito duro. Tem uma frase que diz o seguinte, nós não podemos dar nenhum bônus para os nossos filhos, né? Mas também não podemos cobrar um ônus. Eu comecei a ver que eu cobrava um ônus excessivo dele, entendeu? Você castigava o atleta por ser filho? Para não dar nenhuma, não transparecer qualquer tipo de privilégio. Entendeu? Então essa era um pouco da minha preocupação. Quando você convocou ele, é inevitável fazer essa ligação, foi na saída do Ricardinho e que ninguém entendeu. E inclusive teve essa crítica, essa específica de ser filho.
Ele sofreu muito. O que acontece? Na realidade, ele já era o terceiro levantador. Ele já estava conosco no rol da seleção, mas o primeiro, naquela época, o Ricardinho foi cortado, era o Ricardinho número 1 e o Marcelinho o segundo. E ele era o número 3. E quando houve a questão do Ricardinho, que eu decidi cortá-lo, por razões internas nossas, realmente a coisa não estava legal, ele estava na seleção e ele assumiu. E foi muito contestado, eu fui com certeza, e ele também. Eu acho que parte da contestação em relação a ele foi um pouco covarde. As pessoas, às vezes, para não brigarem diretamente comigo, atingiam a ele, sabe? Então era uma coisa que ele não merecia, porque a decisão era minha, não dele, né? Ele estava ali porque ele era um jogador do grupo, né? Mas ele sofreu no início, ele foi muito penalizado com isso, né? Mas eu gosto da história. Aquilo que não vem para te matar, vem para fortalecer, né? E ele soube lidar com isso, fortalecer, e se tornou um cara de alto nível também no esporte, né? Minha função, obviamente, é perguntar o que afinal aconteceu com o Ricardinho. Porque tiveram 500 versões. Né? Na época ficou até uma coisa meio oculta, assim. Porque você, digamos que você tem uma discussão em família e tal, você não vai a público falar disso. E ali era um grupo fechado. Não tem por que você ir a público justificar. Agora, a pergunta que eu faço às pessoas é o seguinte: se tivesse sido algo tão injusto, incoerente, incorreto, parcial, o restante do time teria continuado a me aceitar como líder durante tantos anos? Ou teria me contestado e me rifado? Foram mais de 17 anos ali, foram né? Mais, não, foram depois do 2007, foram mais 11, quase 11 anos depois mais. Então, eles não teriam me aceito se fosse uma coisa tão injusta. Time campeão olímpico, mundial, só campeão, não iam me aceitar. É porque, é o que eu estava dizendo, estavam acontecendo transgressões de valores. Nossa cultura de trabalho era muito clara. E ele, em algum momento, achou que não era a forma que ele queria de trabalhar de outra maneira, tal, contestava tudo e não dava trabalho daquela maneira. Isso não é uma crítica pessoal do tipo mau caráter, não é nada disso. É não ser adequado para o nosso trabalho. Para aquela engrenagem, Exatamente. A peça não estava funcionando. Naquele momento, ele achou que não é assim que eu quero de outra maneira, mas aqui funciona assim. E aí, para você não contaminar e não prejudicar tudo, você toma uma decisão. Ela é uma decisão popular, mas ela é necessária. Ou seja, muitas vezes você tem que tomar uma atitude dura, difícil, e ninguém mais do que nós acreditou nele. Tinha uma relação excelente com ele. Você falou do Maurício, foi um super levantador. Você acompanha voleibol, tá aí com a camisa do grande Bernard. Você jogou nesse time aqui? Esse que era o cara, eu sou Bernardinho por causa do Bernard. Era Bernardo e Bernardo, eu virei Bernardinho. Você vê o seguinte, o que acontece? O que acontece quando o Maurício era o cara, o Ricardinho era ali meio que ainda, né, em torno, não era um levantador. Ninguém acreditava que o Ricardinho pudesse se transformar naquilo que ele se transformou. Nós acreditamos, investimos nele, trabalhando, ele se transformou realmente um dos maiores levantadores de todos os tempos. Mas nós acreditamos. Mas de certo momento ele cresceu muito e aí fugiu um pouco da nossa linha. Qual o melhor jogador brasileiro de todos os tempos? Olha, quando eu comecei a jogar, moleque ainda, Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Primeira medalha olímpica de ouro, nossa, foi em 92. a gente teve de prata de 84, de prata, você estava lá. Tava lá. Geração do Bernardo, Renan, Montanaro. Foi quando apareceu o vôlei. Surgiu o vôlei, exato. Ali foi boom. Mas aí teve um... Aí a gente ficou brigando e tal. Aí a geração de 92 surge, Giovanni, Marcelo Negrão, Tange, inspirado na seleção de 84. Cada um deles admirava um determinado jogador e tal, Renan, Montanaro, enfim. E eles surgem frutos daquela geração que foi pioneira. E aí surge a geração de ouro, que conquistou a Olimpíada. Mas tem um currículo de êxito curto. Você vê que não ganharam mais nada depois. O Giba... Não estava em 92, Ele não estava em 92, não? 92 era. O time Marcelo Negrão, Tange... Marcelo Negrão e Maurício era o oposto levantador. Tange, Giovanni, Carlão e Paulão. Isso. Esse era o time. Não tinha líbero ainda. Então esse era o time titular. A figura do líbero não existia. Não tinha. Então esse era o time titular. E aí veio 96, a mesma geração não foi bem. Ficou acho que em quinto lugar. 2000 volta a fracassar, fica em sexto. E eu assumi em 2001, nova geração. Aí ganhamos o ouro em 2004, prata em 2008, ouro em Atenas, prata em Pequim, prata de novo em Londres e ouro no Rio de Janeiro. 4 ciclos. 6. 4 ciclos eu
Foram 16 anos. Uhum. Ouro, prata, ouro. E qual o melhor jogador? Pois é, quando eu era menino, antes da geração de prata, antes da nossa geração, eu admirava demais o Bebeto Freitas, que foi o nosso treinador. Foi presidente depois do Botafogo. Ele foi treinador da seleção brasileira, presidente do Botafogo, e faleceu recentemente de um mal súbito, um cara fenomenal como cabeça do voleibol. Ele, para mim, era o cara, levantador, um jogador espetacular, inteligente. Na nossa geração, para mim, o melhor foi o Renan. O Renan era um craque, um talento, craque. Eu vou dizer, é difícil falar do melhor jogador depois, nos meus 16 anos. Se perguntar quem foi o mais completo, mais consistente, talvez o Serginho, que 16 anos ali como líbero, mas numa função diferente, líbero. O Giba foi um dos mais espetaculares. Você teve um Dante, que foi espetacular. Você teve o André Nascimento, um Ricardinho. Cara, é muita gente boa. E para mim, eu tenho um cara que é assim, um pouco um símbolo de uma geração de relação de trabalho, que é o Gustavo, aquele ruivão central. Não era tão talentoso, mas o cara é de uma eficiência impressionante. Para mim fica difícil falar de um jogador, porque era tanta gente boa, com características diferentes, que eu gosto de falar um pouco do todo, sabe? E era essa sequência da pergunta, você citou aqui 5, 6, 7, um time inteiro, titular. Um time que ganharia a competição, fácil. Como fazer, como um treinador, para você ter realmente um time de tanto sucesso que durou tantos anos? Porque você tem aí não só a base do time, mas tiveram algumas renovações. Acontecendo 16 anos. E que um time de tanto sucesso. Para mim, eu acho que para a maioria dos brasileiros é inevitável não acreditar o sucesso à figura do treinador, que era a peça fixa. A coisa mais importante, na minha opinião, isso serve para sucesso contínuo de qualquer instituição, seja um time de vôlei, seja uma empresa, seja um estado. É a cultura. Quando você estabelece uma cultura, são valores, trabalho, dedicação, disciplina, time, privilegiando sempre o coletivo e não o individual, aquilo vai permeando aquela coisa e vai se infiltrando de uma forma tão bacana ali, que aquilo ali é o que garante essa perpetuação de bons resultados. Mudavam as peças, mas a cultura era a mesma, entendeu? Então, nós íamos tentando evoluir na estratégia, nas jogadas e tal, mas existia uma cultura de trabalho que era muito forte. Isso vale para tudo. Isso é para tudo. Isso aí eu digo para você. O grande problema do país hoje não é só a questão de resultados ruins em N áreas de segurança, é a falta de uma cultura de valores. E a gente vê isso, é óbvio que os valores dependem dos líderes. Então, quando a gente fala do nosso país, a gente fala, é um país sem líderes, um país que não cultua valores bons. Por isso que a gente tem essa situação que a gente vive hoje. Não é um time que entrega resultados em nenhuma área, na saúde, na educação, nada funciona. Então, acho que a coisa mais importante é você realmente estabelecer uma cultura forte, que isso vai gerar a perpetuidade, né, de bons resultados, sabe? Você fala muito sobre sucesso, né, palestras, mas você tem inclusive não sei se a palavra certa seria método gráfico, enfim, que é o círculo de eficiência, é isso? É a roda de excelência. Roda de excelência. Na realidade é assim, é você buscar permanentemente a excelência através desses valores, trabalhando bem isso, de uma forma dinâmica, né? Eu tenho assim, obsessão pela excelência, ou seja, fazer da melhor maneira possível, dentro do seu potencial, o que você pode fazer. É fazer sempre bem feito, é fazer sempre da melhor maneira. É a obsessão mesmo, a busca permanente da excelência. Quando você chega lá, é manter aquele padrão, que não é simples, que as pessoas tendem a relaxar, se acomodar, né? Imagina que são e não apenas estão, ninguém é, você está momentaneamente. Se você não trabalhar bem, você vai cair. Chegar lá é difícil? Se manter mais. Se manter mais. Há rumores. Bem, uma coisa é fato, das questões de corrupção dentro da CBV e tudo mais. Rumores de que partiu de você a denúncia. Não partiu de minha denúncia. Eu explico bem a situação. Eu estava em Saquarema, acho que se não me engano 2013 e tal. A seleção A já tinha terminado a sua participação. Estávamos com um grupo da seleção B mais jovens, treinando para a competição. Quando chega um diretor da confederação, uma pessoa íntegra, corretíssima, e chega a mim, fala: Bernardo, eu tenho que falar com você porque eu vi um e-mail, vi uma coisa que aconteceu lá, e era um caso de uma falcatrua qualquer,
E ele me disse, usa o nome de vocês, os caras querem botar um absurdo. Eu estava em Saquarema. Peguei o carro e parti para o Rio de Janeiro para passar isso ali. E foi. O presidente já não estava mais, já tinha meio que, sabendo da minha ida para o Rio de Janeiro, eu tinha saído. Fui recebido por 2 diretores que eram meio alinhados com o antigo presidente, e disse a eles, olha, eu soube disso aqui e digo a vocês o seguinte, se vocês não limparem essa história todas, amanhã eu estou demissionário. Só que eu vou dizer à imprensa por que eu estou me demitindo. Se não vai ficar assim, vocês vão consertar essa história toda. E aí uma série de coisas vieram à tona. Um repórter chamado Lúcio de Castro, que à época trabalhava na ESPN, ele faz um dossiê vôlei, busca uma série de informações e acusa efetivamente. O presidente da confederação, ele se demite, vai embora, e ele hoje é o presidente da Confederação Internacional de Voleibol, caiu para cima. E assim, não parte de mim, mas certamente eu não deixaria isso sem punição. Eu não ia compactuar com isso. E aí uma mudança na confederação. De você, foi tudo elucidado? Não. Como tudo no país, as instituições e a política, não que ainda tenha hoje em operação, mas muitas coisas que deveriam ter sido punidas e resgatadas não foram feitas. E eu sou crítico em relação a isso, porque foram verbas que foram desviadas, ações que foram feitas, pessoas que certamente deveriam ter sido punidas e que ninguém fez nada contra isso. Não sei se por ter algum tipo de relação com eles, não sei porquê, mas certamente não estamos onde deveríamos estar. Não há mais nenhum caso hoje, né, de nenhum tipo de desvio de conduta, etc. Mas houve muita permissividade e deixaram para lá muitas coisas que deveriam ter sido enfrentadas diretamente. Qual o seu pior dia no vôlei? Ou na vida, você enfrentou um câncer, né? Eu enfrentei um tumor de rim. Talvez a consequência desse momento foi depois dessas denúncias, dessa luta toda, me suspenderam por 10 jogos, sem razão nenhuma, exclusivamente da Federação Internacional, porque eu critiquei o presidente da Federação Internacional. Você acha que a sua doença que teve consequência? Dizem que esse tipo de coisa é muito relacionado à tensão e estresse. Eu passei momentos de muito estresse. Uma atividade a qual eu dediquei a minha vida, de repente você vê sendo usado por uma série de pessoas para se beneficiarem daquilo, que fez muito mal a mim. E, enfim, mas o pior dia, do ponto de vista esportivo, o pior dia talvez tenha sido a final de Londres, quando a gente perdeu uma final que estavam ganhando por 2-0. Aí, do ponto de vista de esporte. Mas o pior dia foi realmente o dia que eu tomei ciência que realmente as coisas dentro da nossa instituição, que pareciam oásis dentro do cenário esportivo, ela não era aquilo que nós imaginávamos. Aquilo para mim foi realmente uma decepção incrível. O que é melhor, ganhar prata dentro da quadra ou ganhar ouro no banco? Acho que cada história, cada momento teve a sua importância. Eu acho que a primeira prata foi algo de um significado muito especial, porque o Brasil nunca tinha nem nada. E aí nós chegamos ali... Né? Foi a primeira medalha de esporte coletivo, né? Foi a primeira medalha de esporte coletivo, foi a primeira medalha. Não, o basquete tinha ganho. O basquete tinha ganho bronze na geração lá de Vladimir Marques e tal, pessoal lá atrás, o Biratã, uma turma espetacular. Mas o vôlei foi a primeira medalha do vôlei. E a prata ali teve um significado muito especial. É quando o vôlei se torna popular. Todos os jovens passaram a reverenciar a Jornada nas Estrelas do Bernardo, o Renan, o Montanaro, o William, Xandó, a Mauri, Badá, enfim, era uma turma, Fernandão, uma turma incrível. E a partir dali as coisas, né, claro que não foi assim, mas e depois nós tivemos realmente um êxito. Em 2016 foi uma sequência de vitórias muito, muito espetacular. Mas eu acho que é uma história rica. Então a prata teve o seu valor. O ouro depois em 2004 foi incrível. A prata, é claro que te deixa um gosto amargo, você chega até ali e acaba não conquistando. Agora nada se compara a você ganhar um ouro dentro da sua casa. No meu caso, da minha cidade natal. Né? Então você ganhar o ouro no Rio de Janeiro, com meu filho na quadra, familiares próximos, amigos ali, isso é uma sensação indescritível. Né? Deve ser. Para tudo tem um cartão de crédito. Para isso aí não tem preço. Não tem preço. Você veja, eu saí Maracanãzinho, 11 mil pessoas, terminou a partida, ficaram ali irredutíveis, todos ali esperando o término da premiação, hino nacional. Se eu vi hino nacional, jogadores em cima do pódio, dentro da sua casa, é uma coisa assim, é indescritível. Eu cheguei à seguinte conclusão,
que eu não tinha mais nenhum direito a pedir nada a Papai do Céu depois daquilo ali. Papai do Céu não precisava mais, tinha que me esquecer, não, Papai do Céu, faz pelos outros, esquece eu, porque uma conquista como aquela não é única, é única. Bernardinho, obrigado. Prazer cara. enorme. Obrigado Prazer enorme. demais. Obrigado, obrigado, obrigado.